Mais economia com o Alan Gani aqui no Jornal da Manhã, com taxa de desemprego que caiu a 6,9% no trimestre até junho. É um bom resultado, né, Gani? Bom resultado, Colombo, até porque a taxa no trimestre móvel imediatamente anterior, ou seja, encerrado em maio, estava em 7,1%. E se a gente comparar em relação ao primeiro trimestre, em 7,9%. Então, foi um número bastante expressivo, essa queda na taxa de desemprego, e ela não caiu porque as pessoas desistiram de procurar emprego, porque se a pessoa desistiu, não entra na estatística. É o desalento, né? Exatamente. Houve, de fato, um aumento das pessoas empregadas, tanto no setor privado quanto no setor público. Então, houve o aumento de pessoas com carteira assinada, também houve o aumento daquelas pessoas sem carteira assinada, informalidade, mas estão trabalhando. Então, foi um resultado bastante bom, né? Foi razoável. Agora, o Banco Central vai ter uma dor de cabeça aí, porque provavelmente o presidente do Banco Central, Campos Neto, vai dizer que o mercado de trabalho está aquecido mesmo, e isso pode resultar em pressões inflacionárias. Agora, desculpe a minha ignorância, Gani, e é uma pergunta, eu admito, superficial. Mas que economia é essa em que quando as pessoas estão empregadas, você tem de aumentar os juros? Não, porque tem uma teoria por trás disso. Não, a teoria eu sei qual é, mas eu digo... Chamado curva de Phillips. Então, o que acontece, né? Mas ela também é questionável, existe um contraponto a essa teoria. Significa que existe um trade-off, né? Uma escolha conflitante entre desemprego e inflação. Então, quanto menor o desemprego, mais possibilidade de inflação, porque a economia está mais aquecida, as pessoas estão com dinheiro, estão consumindo, isso pode trazer as pressões inflacionárias. O salário aumenta? Isso. Eu sou um crítico da curva de Phillips. Eu acredito que se as expectativas estão bem ancoradas, né? Mas, para isso, o Banco Central tem que comunicar muito bem a sua política monetária, todo mundo acreditar na política monetária e a parte fiscal estiver também trabalhando muito bem, né? Não tiver pressões aí de gastos do governo, aí esse trade-off, essa escolha conflitante entre desemprego e inflação desaparece. Não é o caso no Brasil atual. Então, se o governo estivesse fazendo a sua lição de casa do ponto de vista fiscal, transmitindo credibilidade na política fiscal, principalmente do lado do gasto público, Colombo... Ele ajudaria. Ajudaria. E aí, esse trade-off não apareceria. Só mas é uma boa pergunta e é uma boa discussão essa. A gente está em 6,9. O que é que a gente pode considerar como pleno emprego aqui no Brasil? É difícil a gente estimar qual que é a taxa de pleno emprego, né? Porque o que seria o pleno emprego? Seria apenas aquele desemprego friccional, que, por exemplo, a pessoa sai de um emprego, né, porque ela quis, e aí demora um certo tempo para se recolocar. Ou seja, quem quer está trabalhando. Exatamente. E aí demora um certo tempo, porque o período de contratação demora mesmo, mas os economistas utilizam 4% em média global como taxa de pleno emprego. Talvez no Brasil seja um pouco mais alto, isso pode variar de país para país, mas grosso modo falando, a gente ali entre 4% e 5%. Bom, queria ouvir então um pouquinho da Amanda, do Acácio, como é que eles avaliam esse dado positivo de desemprego, Amanda? Colombo, é sempre uma coisa que será comemorada pelo governo, né? Tanto a redução do desemprego como a recomposição, a alta do salário. Certamente é um indicador que interessa ao governo Lula. E agora, pelo menos com esse ruído em torno da política fiscal, pelo menos um pouco diminuído com essa decisão de contingenciar, né, anunciar o congelamento de 15 bilhões de reais em recursos para cumprir o que está acordado lá no arcabouço fiscal, para cumprir o déficit primário zero, né, com no máximo 0,25 ponto percentual para mais ou para menos, que é mais ou menos essa margem de tolerância. Por enquanto, pelo menos isso foi amenizado, mas a gente sabe que a batata quente agora está aí nas mãos do Banco Central, que já foi muito criticado pelo governo Lula, mas é como o Gani lembrou, não tem uma tarefa nada fácil, porque você tem uma economia que está quase em pleno emprego, né? Se a menor taxa desde 2014 é muito próxima à época em que a gente atingiu esse pleno emprego considerado para o Brasil, e ao mesmo tempo você tem uma expectativa de inflação que está aumentando. Então eu volto a repetir que todas as atenções ficaram voltadas não à decisão, que é
deve ser de manutenção da taxa em 10,5%, mas principalmente do comunicado, se há qualquer previsão de alta, porque o mercado financeiro já precifica ou já deixa ali aberta a janela, a possibilidade de uma alta da taxa de juros ainda esse ano. Colombo, eu lembrava aqui que o Plano Real fez 30 anos este mês, no começo desse mês, e todas as leituras, todas as reportagens que nós assistimos sobre o Plano Real indicam que o êxito deste plano estava alicerçado em 3 pilares. Um primeiro pilar relacionado à capacidade econômica da população, um segundo pilar relacionado ao controle inflacionário e um terceiro pilar relacionado ao controle dos gastos públicos. Quando a gente olha para o momento atual, nós temos 2 pilares que vão muito bem. O controle inflacionário, graças à atuação do Banco Central, e a capacidade econômica da população. Este emprego é um exemplo disso. Falta, e o ministro Haddad tem sido voz dissonante no governo, este controle com os gastos públicos. A partir daí, nós teremos uma economia mais sólida sob o ponto de vista interno, sob o ponto de vista da responsabilidade e, obviamente, teremos um caminho ainda mais pavimentado para o desenvolvimento.